Está ao vivo. Olá. Agora a gente espera as pessoas entrarem. Será que vai aparecendo pra gente? Aparece conforme entra. Olá, pessoal. Estamos aqui aguardando vocês. Nós vamos começar agora. Oi, Cris! Olá, Fê. Oi, Neire, tudo bem? Isso aí, Tudo pessoal, bom, Cris? entrando. Nós vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal tá chegando. Nos ajeitando aqui. Gente, já aproveita, se vocês tiverem dúvida que vocês quiserem mandar, a gente já deixa aqui no nosso roteiro de conversa. Isso. Vou anotando aquilo que vocês gostariam de saber mais. E, gente, vocês vão ter que desculpar, porque as duas estão meio sem voz aqui. E com tosse. Saudade, Neire. Acho que a gente pode começar me apresentando, Pode, né? pode ser. Então, gente, algumas pessoas já me conhecem, que entraram. Para as que não me conhecem, eu vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Estela Kiel. Eu sou aromaterapeuta há cerca de 10 anos e junto com a aromaterapia eu acabei me especializando também aí no xamanismo, inclusive tem o pessoal do xamanismo aí junto, né? Vamos lá, gente, firmes e fortes, né? Então, a minha formação de aromaterapia, ela veio pela escola inglesa. Então, a escola inglesa, ela é uma escola muito tradicional, que foca muito na área clínica dos óleos essenciais, tanto que eles usam muito os óleos em tratamentos hospitalares na Inglaterra. Mas eu gosto de ir além do uso clínico dos óleos, porque cada garrafinha de óleo essencial, se a gente for olhar a fundo, ela é muito mais do que só um conjunto de moléculas químicas. Sim. Cada óleo essencial, ele não mexe só no nosso corpo, ele mexe também na nossa parte emocional e muito na nossa parte energética. Então, a minha ideia de estudar o xamanismo foi justamente para fazer um casamento entre essa atuação dos óleos essenciais na parte energética, em como que isso atua no nosso subconsciente. Porque, vamos falar assim, gente, qual que é o principal instrumento que eu uso dentro do xamanismo? É o tambor. A frequência da batida do tambor, ela diminui a nossa frequência de onda cerebral. Então, a nossa onda cerebral, ela normalmente está a 13 MHz por minuto. Quando nós atuamos com o tambor, isso cai para cerca de 7 a 4. Então, isso dá a possibilidade de a gente entrar no nosso subconsciente. Então, quando você associa essa baixa de frequência cerebral com a ação do óleo essencial, você consegue reprogramar padrões que impactam na vida da pessoa e às vezes a pessoa nem percebe. Então, ela conseguindo fazer essa meditação combinada com esses dois elementos do tambor e do óleo essencial, ela aumenta a probabilidade de se autoconhecer e de se curar. Né? Então, por isso que eu fui fazer essas duas formações e resolvi combinar nesse curso a atuação dos óleos essenciais com o xamanismo. Olha, muito bacana, né? Esse trabalho. Sim, eu gosto muito. E aí as pessoas me perguntam, né? Ah, Estela, o que é isso da aromaterapia xamânica? Então, a ideia do conteúdo do curso é primeiro começar com a introdução do que é o xamanismo. Então, a gente vai passar pela história do xamanismo, que é considerada a mãe, né? Assim, a fundação de todas as religiões do mundo. Então, hoje, se você pega a religião, cada uma delas tem alguma coisa que veio do xamanismo, mas o xamanismo, ele não é religioso. Ele é, para mim, hoje,
ele é muito voltado para a ciência. Então, se você pega hoje grandes pesquisadores da neurociência, da física quântica, da epigenética, muito do que eles falam já vinha do que os antigos xamãs, os antigos curandeiros, os antigos líderes de sociedades ancestrais falavam. Só que eles falavam, mas eles não tinham o termo técnico de explicação que a gente tem hoje. Então, o curso, ele vai pegar a teoria, a técnica ancestral com a teoria contemporânea das ciências atuais, e vai entrar na parte da aromaterapia. Então, a gente vai fazer uma grande viagem botânica dentro das ciências e dentro da história da antiguidade, para a gente poder fazer esse casamento de 3 vertentes que parecem ser muito diferentes, mas na verdade todas elas têm uma raiz em comum, que é fazer com que o ser humano evolua cada vez mais. E daí você faz isso nesse curso, vai ser o final de semana. Ele é um primeiro módulo, porque a ideia desse curso é distribuir o conteúdo em 5 módulos, porque uma das bases que a gente usa do xamanismo é a roda medicinal. E a roda medicinal xamânica ela é dividida em 4 direções, a norte, sul, leste e oeste. Em cada uma delas a gente trabalha um arquétipo da nossa personalidade. Nesse primeiro, vai ser trabalhado o arquétipo do visionário, que é a pessoa que busca e vive o seu propósito de alma. Porque no xamanismo, cada pessoa tem o que é chamado de medicina individual. Sabe a nossa impressão digital? É como se a nossa alma ela tivesse uma impressão digital única. Então, quando você consegue descobrir qual é essa sua impressão digital de alma, você consegue estar a serviço da sociedade, contribuir com a sociedade de uma maneira única. E isso é o que traz a real felicidade para as pessoas. Então, só quando você está trabalhando no seu propósito de alma, é que você realmente vai ser feliz e contribuir para si próprio e para os outros de uma maneira que seja gratificante. Sim. Então, esse primeiro módulo, ele trabalha principalmente o que nos impede de estar dentro desse propósito de alma e o que a gente pode fazer para encontrar esse propósito e caminhar nessa direção, com a ajuda dos óleos essenciais. Então, esse curso é uma vivência. Ele é uma vivência, ele é um curso terapêutico. Pra gente juntar um pouquinho. Vamos juntar mais um pouquinho. É que o espaço é tão pequenininho, Neire. Então, e aí a ideia é passar, porque nós temos o que são chamados de sombras, né? A Gisele entende bem dessa parte das sombras, né? As sombras são todas as partes do nosso ser que nós ainda desconhecemos, que estão lá no fundo do nosso subconsciente, né? E que nós não sabemos o que tem ali. Então, os óleos essenciais, eles foram escolhidos para trabalhar aspectos dessa sombra, para trazer isso para nossa consciência, para que isso vire um aspecto positivo que a gente possa colocar a serviço nosso, né? E no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tá, entendi. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a aromaterapia, como que é esse trabalho? Falo, gente. A aromaterapia, ela entrou na minha vida de uma maneira muito exótica. Há 10 anos atrás. Foi muito exótica. Eu no corporativo e um dia eu saí do mundo corporativo e estava procurando emprego em outra empresa corporativa. Acordei um dia escutando em algum lugar na minha cabeça, vai fazer um curso de aromaterapia, vai fazer um curso de aromaterapia, vai fazer... E eu brigando, eu falando, imagina, gente, que eu vou fazer um curso de aromaterapia, não tô nem trabalhando, como que eu vou fazer um curso de aromaterapia? Não vou gastar dinheiro com isso agora. Quem é que acredita em cheirinho? Não quero nem saber disso. Mas ficou dias aquilo brigando comigo na minha cabeça. Aí eu falei, ok, eu vou pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, aquilo parou um pouco de buzinar na minha cabeça e eu sempre caía no mesmo lugar, independente das pesquisas que eu fizesse. Na época, eu fazia terapia,
eu fui conversar com a minha terapeuta e a minha terapeuta indicou o mesmo lugar que eu estava pesquisando. Então, tipo, todas as coisas coincidiam para aquela mesma, né? Resumindo, gente, eu fui fazer o curso muito a contragosto. Nos 15 primeiros minutos de aula, quando a professora começou a falar sobre como os óleos essenciais atuam na nossa saúde, eu me apaixonei. Porque existe uma característica dentro da aromaterapia que eu acho encantadora, que é a doutrina das assinaturas botânicas. Então, é você saber olhar para uma planta e, através das características de estrutura daquela planta, ou como ela nasce na natureza, se ela é uma planta de sol, se ela não é uma planta de sol, o tipo de solo, que altitude que ela nasce. Então, você analisa toda essa parte botânica da planta e, através dessa análise botânica da planta, a gente tem uma informação maior de como que como que essa parte energética da planta vai atuar no nosso sistema emocional. Então, ela é uma análise muito individual que você faz de planta por planta para saber essa informação. E depois, você comparando essa análise da planta com a análise química do óleo essencial, do que a gente já tem informação, você vê que as coisas elas são muito coerentes. Então, o composto químico, emocionalmente, ele acaba realmente atuando no que aquela estrutura botânica da planta informou pra gente. Né? Então, nisso, a gente também já vê uma característica do xamanismo. Porque imagina sociedades muito antigas, que as pessoas não sabiam ler e escrever. De alguma maneira, elas tinham que buscar informação do que elas precisavam na natureza. E elas tinham que saber ler essas plantas para saber o que elas precisavam para se curar, né? Então é um conhecimento que vem de lá de trás até hoje. Então tá aí super relacionado. Tá super relacionado. Entendi. Então, aprofunde um pouquinho mais nessa relação da aromaterapia com o xamanismo. Então, uma outra parte que eu gosto é... Eu acho que existem alguns níveis que a gente pode usar a aromaterapia, né? A aromaterapia, você pode combinar os óleos essenciais, por exemplo, numa sinergia clínica. O que é uma sinergia clínica? Você olha o problema de saúde da pessoa, olha quais são os compostos químicos que cada óleo essencial tem, você vê qual a composição química que você quer para que aquilo atue na saúde física da pessoa, ok? Esse é o primeiro nível de sinergia que a gente tem. Depois disso, nós temos a sinergia que vai trabalhar a parte psicológica e a parte emocional. Você pode fazer essa mesma técnica de combinar os compostos químicos de acordo com o que a pessoa quer tratar, só que você não tem uma obrigatoriedade que você tem no primeiro nível, que é ser perfumado. Você não precisa combinar os óleos para que eles tenham o cheiro de um perfume, por exemplo. Você pode colocar algum óleo essencial que não seja tão agradável para a pessoa. Gente, a gente teve um acidente aqui, já está voltando. Você pode combinar com um segundo ou um terceiro óleo essencial que transmita um leve incômodo para a pessoa, porque esse leve incômodo é o que vai fazer com que a memória emocional dela seja ativada para que o óleo possa atuar. E aí, eu gosto de trabalhar, isso não está em livro nenhum, e é onde entra a parte da aromaterapia xamânica, que é o terceiro nível de atuação. Tudo no universo é vibração. Cada óleo essencial tem uma frequência vibratória também. O corpo humano, quando ele está saudável, ele vibra em aproximadamente 62 MHz. Você tem óleos que vão de 47 a 528 MHz. O que acontece? Quando você faz uma sinergia ou você trabalha com um óleo essencial, mesmo que único, e que tem uma frequência vibracional muito diferente que a nossa, ele vai tentar jogar a sua vibração lá pro alto. Só que a sua vibração, ela tá presa em coisas que a gente não conseguiu resolver ainda, padrões que você
tá preso, traumas, medos e aí por diante. Sim. Então o óleo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como se fosse uma varredura, né? Ele vai lá embaixo, vai buscar o que tá te travando, vai trazer para sua consciência, para você poder resolver aquilo, para sua frequência, aí poder subir. Entendi. Então, nesse momento que o óleo faz esse trabalho, se a gente fizer o casamento com o xamanismo, com essa questão da meditação, com o tambor, você reduz esse tempo de cura brutalmente, né? Porque você consegue resolver isso muitas vezes em uma jornada com o tambor, em duas, né? Você não precisa ficar anos, às vezes, tentando resolver aquilo. Então, é uma coisa que funciona num curto espaço de tempo. Lógico que essa mudança, você faz ela numa jornada e ela tem que ter um tempo de readaptação no seu sistema. Não é que você já vai sair porta fora sendo outra pessoa. Demora um tempo processo. que muda, tem um processo. Isso muda de pessoa para pessoa. O que eu tenho visto é que a partir de uns 2, 3 meses você já consegue perceber as mudanças que isso realizou internamente dentro de você. Então é um processo também de autoconhecimento profundo. Basicamente isso é. Então é assim, o que é muito bonito no xamanismo é essa capacidade que essa filosofia, né? Porque o xamanismo ele é uma filosofia, que essa filosofia tem de reintegrar o ser humano com a natureza. Então, eu sou parte daquela planta que deu aquele óleo essencial. Então, esse trabalho em conjunto do óleo essencial com o meu organismo, como que funciona essa parceria, né? Se vocês quiserem, gente, tem um vídeo muito legal, é um vídeo super curtinho, se vocês quiserem olhar, do Sebastião Salgado, falando sobre o livro dele, o novo, o Gênesis, e ele falando sobre essa visão dele de mundo, porque fizeram uma pergunta para ele assim, mas como foi para você viver tantos anos fora de casa? Porque ele ficou 8 anos fora de casa fotografando o Gênesis, né? E ele fala, nossa, eu viajei o mundo e eu descobri que o ser humano, ele é o mesmo em qualquer lugar. Ele é o mesmo morando em São Paulo, em Nova York, numa tribo que acabou de ser descoberta há 5 meses, porque o ser humano, ele ama do mesmo jeito, ele tem medo do mesmo jeito, as necessidades que ele tem são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Então eu não me sinto fora de casa, porque a pedra, para mim, ela é tão parte de mim quanto as pessoas, né? É muito bonito. Então, o xamanismo, como filosofia, ele traz isso pra gente, né? Essa reintegração do ser humano com a natureza. Então, tem muito sentido você associar o xamanismo com qualquer terapia de cura, porque todas elas vêm da natureza. Sim. E somos parte dela, né? Então, faz muito sentido nessa vertente de pensamento. Nossa, muito interessante. Fala pra gente um pouquinho da relação do xamanismo com as ciências modernas. Ai, as ciências modernas, gente. Eu sou super suspeita porque eu gosto muito, principalmente da parte de neurociência, né? E da física quântica. Essas ciências hoje, elas comprovam pra gente através de dados científicos que através da nossa mente você consegue influenciar a nossa realidade. Voltando ao que a gente comentou agora há pouquinho, tudo é energia, tudo é uma vibração. Sim. A neurociência, ela diz que a partir do momento que você observa alguma coisa, como você já tem uma programação mental, você influencia as partículas que você está observando. Ou seja, aonde você coloca a sua energia, você coloca a sua atenção, você faz com que aquele resultado ele se concretize na sua vida de uma maneira ou de outra. Qual é o grande X da questão hoje? Hoje a gente não sabe educar o nosso cérebro para pensar de uma maneira que influencie positivamente a nossa realidade. Sim. Por quê? Justamente porque 95% da nossa capacidade mental, ela ainda é subconsciente, está lá no nosso inconsciente de alguma maneira.
Então, quando você casa xamanismo com neurociência, com a parte da aromaterapia, você faz um combinado que potencializa você trazer o que está no seu subconsciente para você usar essa parcela de sei lá, inteligência, a gente pode falar inteligência, né? Essa parcela de inteligência a mais para com que a sua realidade manifeste aquilo que você quer. Né? Então, esses programas que o pessoal fala de cocriar a realidade, eles passam a ter muito mais sentido a partir do momento que você entende esse mecanismo. Né? Você entendendo esse mecanismo, tudo faz muito mais sentido. Exatamente. Né? E é possível a gente olhar para aquilo que está na sombra, né? Sim, sim. E quanto mais sombra a gente consegue olhar, mais feliz a gente consegue viver, né? Você passa a ser um ser humano mais completo, mais reintegrado consigo mesmo. A gente deixa de viver para agradar os outros. Gente, isso é sensacional. Muito bem, né? Vamos viver no centro da nossa própria vida. Sempre no centro da nossa própria vida. O xamanismo, ele traz muito isso, né? Sim. O que me chamou a atenção, o que me levou a estudar o xamanismo, gente, foi uma época da minha vida que eu estava passando por um problema muito sério, porque eu tinha tido uma sequência muito grande de... Nossa, sabe quando você leva rasteira da vida e você enfia a cara no chão, assim, literalmente? Eu passei por uma sequência dessas, assim, tipo, várias. E eu estava me achando... Gente, uma péssima pessoa era elogio, entendeu? Tipo, eu não tinha coragem de levantar da cama, porque a sensação que eu tinha era que tudo que eu punha a mão saía errado. E aí um dia eu caí num curso de xamanismo, porque eu fui convidada para ir no curso de xamanismo, eu ganhei o curso. E a hora que eu ouvi a filosofia, que é justamente gira em torno desse pilar central de fazer o resgate do seu poder pessoal, eu falei, gente, é isso que eu preciso. Eu preciso, de alguma maneira, resgatar isso em mim, porque eu não posso continuar vivendo desse jeito. E aí eu mergulhei de cabeça para estudar o xamanismo, e realmente ele faz uma grande diferença, né? A velocidade com que ele atua. E a possibilidade de você conseguir trazer essa ferramenta de cura para a sua própria vida, ela é muito empoderadora, né? Isso é muito bacana. Isso, exatamente. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer para nós? Podem começar a fazer. Se vocês quiserem escrever, mandar, a gente vai lendo aqui, enquanto a gente está conversando. Então fala um pouquinho para nós sobre o conteúdo do curso, né? O curso é agora, sábado e domingo. O curso é agora, no sábado e domingo. Ele é o primeiro módulo. A gente vai ter direções. Essa vai ser a direção leste, que é o arquétipo do visionário. Então, buscar o propósito de vida, o que nos impede de viver esse propósito de vida. E nós vamos passar por 7 óleos essenciais, que aí eu não vou contar para vocês quais são, porque se eu contar, quando chegar a hora da jornada xamânica, não tem graça, né? Porque a ideia é justamente cada um ter uma experiência individual de como que esse óleo essencial atua dentro do meu ser. Para depois a gente estudar a parte química, que ela é generalizada para todo mundo. E os outros módulos vão ser da mesma forma. A gente vai estudar o arquétipo do guerreiro, do mestre e o do curador. E no final a gente faz um módulo que chama Morte e Renascimento, que é quando a gente faz um apanhado de todas essas 4 direções, para com que a gente use tudo isso como uma grande cura para entrar com uma nova perspectiva para a vida, né? Por isso que a gente chama de morte e renascimento. Então eu deixo tudo o que eu perdi nos outros 4 módulos para trás, para poder adentrar com uma nova perspectiva dali para frente. E cada um desses módulos são de 16 horas, né? A gente vai definindo as datas aí ao longo do ano. Para fazer os outros módulos, obrigatoriamente tem que ter o primeiro, mas os outros
pessoas para fazer conforme a disponibilidade delas. Não é obrigatório, um não prende o outro, mas para fazer as outras direções tem que ter a direção leste primeiro, porque a gente vai buscar o animal de poder, a gente vai buscar a nossa erva de poder, e são coisas básicas e essenciais para a gente dar continuidade nos outros animais, nas outras ervas, nas outras direções, né? Então tem que ter esse primeiro módulo. E daí o próximo módulo já está marcado, né, para agosto? Para o finalzinho de agosto, de 24 e 25 de agosto. Toda hora eu confundo essa data. 24 e 25 de agosto também vai ser o módulo 1. Isso. Né? E aí, quem quiser se inscrever, pode mandar um e-mail, né, aqui para Gisele, ou mensagem aí pra gente. Nosso WhatsApp. No WhatsApp, ou aqui no Insta mesmo. E eu acho que era isso, gente. Alguém passou... Deixa eu só dar uma olhada se tem alguém aqui que deixou alguma dúvida. Acho que não volta. Não volta, não volta. O seu volta. Mas não tem. Se alguém tiver, pode perguntar para nós, que vamos responder aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fica o convite aí para vocês fazerem parte dessa turma. A inscrição é antecipada e é esse sábado aqui. Então, qualquer coisa, só escrever pra gente. Olha, pode me chamar, né, pelo direct aqui do Espaço Angatu, entrar em contato conosco pelo WhatsApp, também tem no Espaço Angatu, na página nossa, o contato, né, no seu também tem. Sim, no meu também. Tirarem dúvidas, quiserem fazer inscrição, estão todos convidados. Um grande beijo, gente. Obrigada aí vocês terem dividido esse tempo com a gente. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau.